A paz do Senhor, meu nome é Neire Alves e estou aqui neste momento, é tarde da noite, eu sei disso, para anunciar o Evangelho de Cristo. Estou ao vivo, essa gravação vai ficar aí. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor por esse dia que o Senhor tem me concedido. E eu tenho, assim, aquela vontade, uma sede de falar de Jesus. Eu acho que quem é de Cristo tem vontade de falar sobre Cristo. Tem vontade de anunciar. Não somente anunciar por vir aqui na internet, mas pelo seu próprio testemunho de vida. E nós juntos hoje nós vamos mergulhar novamente nesse livro, dando sequência, o livro de Mateus. Se você não sabe, nós estamos aqui lendo a Bíblia em sequência, começando pelo livro de Mateus, começando pelo Novo Testamento e depois nós vamos para o Velho. Quando eu não sei, porque eu venho aqui de vez em quando e vou dando sequência à leitura da Bíblia. Eu não sou uma grande teóloga, mas eu gosto de dizer que Cristo salva, que Cristo perdoa, que Cristo liberta, que Cristo transforma o mais vil pecador, que Jesus morreu lá na cruz do Calvário para nos dar salvação e nós devemos nos atentarmos para essa tão grande salvação em Cristo Jesus, porque o mundo passa, mas as palavras do Senhor vai de geração a geração, vai de eternidade sem fim. E aqui eu estou aqui para anunciar Cristo Jesus, anunciar o evangelho de poder, o evangelho que nos concede paz, que nos concede transformação, um evangelho que nos dá escape para esse mundo tão cruel, esse mundo jaz do maligno, esse mundo tão cheio de maldade. Jesus, quando esteve aqui na face da terra, ele falou assim, o mundo jaz do maligno, mas Jesus veio, ele era a luz do mundo, ele é a luz do mundo, e nele nós somos também a luz do mundo, e somos o sal da terra. E a Bíblia diz, se o sal for insípido, para nada presta. Então, nós que somos de Cristo devemos anunciar Cristo. Não devemos ter medo, em hipótese alguma, de anunciar o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que salva, o evangelho que transforma. Anunciar o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus era o primogênito, é o primogênito e o unigênito de Deus, mas nós ligados em Cristo Jesus, aceitando os seus ensinamentos, nós também somos filhos de Deus, e nós como filhos de Deus devemos a cada dia se converter dos nossos maus caminhos. Jesus, quando ele esteve aqui na face da terra, ele falou como João Batista, falou assim, arrependei-vos. Nós devemos se arrepender, nós devemos querer viver uma vida de santidade, de santificação, de perfeição. Mas a gente pode dizer assim, mas como nele? Mas como? Sim, em Cristo Jesus nós vamos andando de valor em valor. Sim, nós falhamos, nós estamos seguindo a Cristo. Às vezes nós falhamos, sim, mas nós devemos pedir perdão quantas vezes for necessária. Nós devemos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos órfãos. Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século, que estaria conosco de geração a geração. Os discípulos mesmo falaram, certa vez assim, e agora, Jesus, o que será de nós? Jesus subiu naquela nuvem, um dia ele voltará, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Filho do Altíssimo. Mas o mundo está aí porque o inimigo coloca escama, deixa as pessoas cegas. Mas a palavra de Deus tira as escamas. E aqui eu estou para falar o evangelho de Cristo, um evangelho das boas novas. Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, na plenitude do tempo ele veio para transformar
o mais vil pecador. Jesus não veio para condenar as pessoas. Jesus veio para salvar, para libertar. Ele era a pura verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo dizia, em verdade vos digo. Jesus falava a verdade. Jesus dava exemplo de vida. E dava exemplo de vida para nós. E para você que está aí do outro lado. Então vamos começar aqui. A transfiguração. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, eu digo para vocês, o Senhor Jesus quer te fazer sal da terra. O Senhor Jesus quer te fazer diferente. O Senhor Jesus quer nos fazer um sal para salgar. Se esse mundo não tivesse sal, já estava podre. O sal é que dá sabor à comida. O sal é que dá sabor à vida. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos prazer em viver. A nossa alegria não vem fantasiada aí de carnaval, de bebidas, de drogas, não. A nossa alegria está no mais íntimo do nosso coração. Jesus certa vez falou o seguinte, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está nos chamando. Chama você, chama a mim. Não é tempo mais de brincar. O mundo está aí com essa pandemia. E é permissão de Deus. Está acontecendo sim. É mistério. Isso é uma coisa misteriosa. Mas não que nós devemos ficar alheios e não orar pelos que estão doentes. Porque qualquer um pode pegar essa doença. Mas eu quero lhe falar uma coisa. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Aquele que derramou sua última gota de sangue. Aquele que rasgou as suas mãos. Que rasgou os seus pés. E um dia nós vamos ver as mãos furadas do nosso Cristo Jesus. Devemos sim confessar o nome dele. Não devemos ter vergonha. Não devemos ter vergonha de anunciar o Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que conquistou a paz que excede o entendimento humano, a paz que o mundo não conhece. Nós não devemos ficar alheios, devemos sentir vontade de ler a Bíblia. A Bíblia é pão do céu. A Bíblia é a palavra de Deus. Faça prova de Deus. Com licença aqui um pouquinho.
Desculpa, eu precisei desligar ali. Então, assim, Cristo, ele quer ter, assim, uma intimidade com você. Assim como ele chamou aqui, né? Pedro, Tiago e João. Chamou até o monte da transfiguração. E ali Cristo se transfigurou. Seu rosto brilhava. Ali uma nuvem desceu. E uma voz saía da nuvem dizendo: este é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Deus também quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento com a sua alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que a espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Porque Jesus, ele quer habitar dentro de você. Nós somos morada do Espírito Santo. Jesus disse assim: se eu bater a porta e abrir, eu faço morada. Ele faz morada dentro de você. Ele quer fazer morada, ele quer transformar a sua vida. Ele quer arrancar tudo que não presta. Nós temos que ter uma mente de Cristo, uma mente sadia. Uma mente para adorar o Senhor. E nós fomos chamados para sermos libertos. Libertos em Cristo Jesus. E nele, que libertação é essa? Ah, mas eu estou com uma grande dificuldade, eu tenho um grande problema, eu fico só pensando. Não, Jesus veio para te dar liberdade. Liberdade para que você cumpra os desígnios de Deus, independente da situação, do problema que você esteja passando. Aí você pode dizer assim: nele, tu não tem nenhum problema. Por isso que tu tá aí falando a palavra de Deus. Todos nós passamos por essa terra, nós temos dificuldade, sim. Mas nós precisamos ser libertos. Nada pode nos deixar presos. Ao ponto da gente não pregar o evangelho, ao ponto de nós não escutarmos um louvor, ao ponto de não nos ajoelharmos para falar com Deus. E não podemos ser parecidos com o mundo. Já está chegando aí a Páscoa. O povo aí começa a falar sobre coelhinho da Páscoa. E nós devemos falar do Cristo, do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Deus, ele falou que Jesus era como um cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro é o animal mais manso que existe na face da terra. E nós somos chamados para o reino de Deus e sermos cordeiros de Deus. A Bíblia diz que se a gente não se fizer que nenhuma criança, de modo algum nós vamos morar no reino de Deus. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Então nós devemos o quê? Sermos menor, como uma criança. Sem maldade, sem malícia, com perdão, sem mágoa, sem... Ai, fulano fez isso e fica martelizando isso na cabeça, colocando isso na cabeça e pronto que fulano fez isso, fez aquilo contra mim. Não, nós devemos ser livres. Porque se estivermos presos em alguma dificuldade, nós não somos produtivos no reino de Deus. E nós precisamos ser produtivos no reino de Deus. Nós precisamos, a primeira pessoa a ser alimentada pela palavra de Deus somos nós. Não é pegar um celular e vai para um lado, vai para o outro. Não, nós devemos parar. Devemos escutar um louvor. Devemos também ter o nosso momento de louvar o Senhor, de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aqui Jesus chamou os 3 discípulos para estar com ele lá no Monte da Transfiguração. Para estar ali, ó, como fosse no Santo dos Santos. Tem um hino que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Porque a maior satisfação do cristão é servir ao Senhor. Ao Senhor que nos fez a sua imagem e semelhança. Ao Deus Santo, o Deus de Israel, o Deus que é o nosso Deus. Então vamos agora aqui. A cura de um lunático. E quando chegaram, estamos no capítulo 17. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse:
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, aqui, como nós estamos vendo, Jesus curou aqui esse rapaz. Tinha hora que caía na água, tinha hora que caía no fogo. Até no fogo ele caía. E Jesus curou aquele rapaz. E o problema dele era demônio. Era demônio. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, não. Mas aí é a Bíblia que está falando. Era demônio. E Jesus expulsou aquele demônio, e daquele momento em diante, aquele menino ficou sã e curado. E os discípulos disseram assim: Senhor, por que nós oramos, nós pedimos, e esse demônio não saiu desse menino? E Jesus disse assim: ó geração incrédula e perversa. Porque Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus disse que a casta de demônios só sai com jejum e oração. Não tem outra maneira. É uma coisa que a pessoa tem que viver uma vida bem de renúncia, uma vida pensando mesmo em Deus, pensando no céu, para conseguir fazer um ato desse, que é muito poderoso, né? Mas para isso a pessoa tem que estar muito reservada, realmente vivendo para Cristo, para chegar a um ponto para dizer para o demônio: sai, e ele sai. Então vamos aqui. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobraram as de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos e dos alheios. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os que não escandalizem, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, tomai-o e dai-o por mim e por ti. Então ali, Jesus estava cercado por pessoas que toda hora estavam tentando condenar, toda hora estava querendo uma coisa. Esse homem, será que ele não erra nunca? Esse homem não peca nunca? Estavam sempre querendo ver alguma coisa errada em Cristo Jesus. E não é diferente. Nas nossas vidas também. Não é diferente. Mas Jesus, ele nunca pecou. E nós, de vez em quando, pecamos, mas somos redimidos pelo sangue de Jesus. E podemos pedir perdão ao Senhor a qualquer hora, e ele nos perdoa. Mas para isso é necessário nós perdoarmos também a quem nos ofende. E Jesus falou assim, né? Porque alguém disse assim: e Jesus não está pagando imposto? Aí Jesus disse assim: para evitar escândalo, Pedro vai, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pescar, tira dele essa moeda e paga o imposto. Como diz assim: dá a César o que é de César. Pronto. E resolveu o caso. Agora vamos aqui em Mateus 18. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, e pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizestes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como que eu falei, né, para vocês. Quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser como criança.
Criança não vive com mágoa, criança não vive com raiva, criança não quer saber de descontar, criança brinca, briga, daqui a pouco tá feliz, tá rindo, tá conversando. Da mesma forma, se a gente quiser ir morar no reino do céu, temos que ser que nem criança, não pode guardar nada, tem que estar com a mente limpa. Ah, Neris, é difícil. É difícil, mas não é impossível, porque nós temos Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para nos libertar, foi para o céu, um dia voltará e não nos deixou só e nem órfão. Diz que estaria aqui através do Espírito Santo. Podemos pedir a ajuda do Espírito Santo todo dia. Eu peço. Nas minhas dificuldades, que são muitas, eu peço, Espírito Santo, me ajuda assim, assim. Espírito Santo, eu não estou conseguindo. Espírito Santo, me ajuda. E assim você pode pedir ajuda do Espírito Santo a qualquer hora, a qualquer momento. Entre na porta, entra no seu quarto, fecha a porta, fale com Deus. Se não dá, entra dentro do banheiro, fecha a porta, fala com Deus, fala em pensamento, porque o nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente, onipotente, porque todo o poder está nas suas mãos. Ele não tem um poder limitado como o diabo. Ele é onisciente porque ele sabe o hoje, o amanhã, a eternidade. Ele sabe o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Ele sabe os teus pensamentos. Ninguém pode enganar a Deus. E ele é onipresente porque está em todos os lugares. Portanto, continuando, portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quanto mais manso e mais humilde e mais parecido com uma criança, nós somos, como é que se diz, nós vamos ser maior no reino de Deus. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o maior, que seja o mais servo. Porque sabe quem foi mais servo de todo mundo? Foi Jesus, ao ponto de morrer na cruz do Calvário por nós. E quem somos nós, né? Então nós devemos... Jesus nos chamou para sermos servos, servos de Deus, e servos porque nós devemos servir as outras pessoas. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Então aqui a palavra de Deus diz, se tem alguma coisa que o teu coração está te condenando, se tem alguma coisa que você acha que você está fazendo que não é certo, que não é lícito, que Deus não está se agradando, corta, tira isso de longe de ti. Porque ai de nós, se não entrarmos no céu. Ai de nós, se não nos atentarmos para essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estais nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha? Em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade do vosso Pai que estás nos céus que um destes pequeninos se perca. Então, Deus é um Pai bondoso. Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida por todos nós. Ele provou o seu amor. Lá na
cruz do Calvário. Até hoje se repercute por toda a face da terra o que Jesus fez lá no Calvário, lá em Jerusalém, lá em Getsemane. Jesus, ele é o bom pastor. Ele diz aqui em sua palavra que ele vai em busca da ovelha que desgarrou, deixa as 99 guardadinhas e vai em busca daquela que desgarrou. Jesus, ele é o bom pastor. Ele é aquele que ele fica de braços abertos, esperando para que o homem se arrependa e volte para os seus braços. Sim, ele não faz do homem robô, porque o homem tem um livre-arbítrio, se quer servir ou se quer pecar. Mas Deus, ele espera que o homem tenha consciência dos seus pecados, que é pobre, necessitado, que nós estamos aqui nesse corpo corruptível. Por que esse corpo é corruptível? Eu já fui para o cemitério várias vezes por alguém que morreu. Lá tem as catatumbas. Lá as pessoas, quando é colocada naquelas gavetas, esse corpo é mortal. Esse corpo vira lama. Esse corpo vira terra, vira pó. Porque ele foi feito de pó. Porque Deus fez ele do pó, fez o homem do pó, soprou em suas narinas e deu vida, mas o homem retorna ao pó. Então esse corpo aqui, ele é corruptível, mas nós temos uma alma. A alma é o centro das nossas emoções. Nós temos um espírito que um dia vai retornar para Deus, e nós vamos prestar conta de tudo que nós falamos, de toda a nossa vida, de toda a palavra que falamos. Então, nós devemos se atentar para essa grande salvação. Enquanto a vida, a esperança, tem que ver nosso papai que está no céu, está assim, ele me ama, ele te ama. Ele ama quem está lá nos presídios, ele ama os homossexuais, ele ama as prostitutas, ele ama os drogados, ele ama os bêbados, ele ama os ladrões. Mas essas pessoas, elas têm que se arrepender dos seus maus caminhos e viver uma vida limpa, uma vida em paz, pedir ajuda a Jesus através do Espírito Santo de Deus. Pedir, Jesus, entra no meu coração, faz morada, me liberta. Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus, ele toda hora ele curava as pessoas enfermas da alma, enfermas do corpo, enfermas porque tinham demônios. Ele curava até pessoas de 4 dias, porque ele tem todo o poder. Foi entregue nas suas mãos quando ele falou assim: Pai, eu entrego o meu espírito. Tudo foi consumado. E ele dentro de nós temos poder de sermos livres, independente de qualquer situação. Não podemos estar amarrados a nada. O inimigo quer minar o plano que Deus tem na tua vida. O inimigo quer, porque sabe por quê? Porque o inimigo, ele tem projeto sim na tua vida também. Mas Deus tem o plano perfeito para a tua vida. Ele tem um plano perfeito para a minha vida. Então nós devemos se atentar para que o que esse livro fala aqui. Você que está do outro lado, você está sendo muito abençoado por Deus, porque você parou. A primeira pessoa abençoada sou eu, porque a palavra de Deus diz que a espada de 2 gumes, ela primeiro vem para mim, depois ela vai para você. Somos todos iguais diante de Deus, carentes de perdão, carentes de salvação. Então vamos continuar. O perdão do pecado. Ah, tem um hino tão lindo que é assim, ó. Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo, Cristo é Emmanuel, é Deus conosco. Confie. Ninguém pode te deter, mas você tem que puxar essa presença de Jesus para a tua vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Devemos buscar o reino de Deus enquanto é dia, antes que venha o inverno. E o que é o inverno? Às vezes é um mau tempo que vem para a nossa vida.
E assim mesmo nós devemos estar firmes, constantes, abundantes, porque Jesus sabia o que esperava. Jesus sabia que tinha uma cruz esperando ele, sabia que estava esperando açoites, mas enquanto aquilo não veio para a vida dele, ele estava pregando e anunciando o evangelho de poder. E esse evangelho chegou até a tua vida e chegou até a minha vida. E vamos se atentar para esse evangelho de poder. Lembre-se, nós seguimos a Cristo não por vista, nós seguimos a Cristo por fé. A nossa vida que nós seguimos a Deus é tudo por fé. Nós não estamos vendo Deus, nós não estamos vendo Jesus, mas Jesus disse para Tomé, bem-aventurado aqueles que nunca me viram, Tomé, nunca me verão, mas eles vão crer. Eu nunca vi, eu nunca andei com Jesus pelas ruas de Jerusalém, mas pela fé eu ando, pela fé eu vejo ele salvando, pela fé eu vejo ele crucificado na cruz do Calvário, pela fé eu vejo ele subindo ao céu, e pela fé eu vejo um dia ele retornando para prestar contas aqui com cada habitante aqui da face da terra. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não a escutar, dizei-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse, não, novamente. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse, não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então aqui, essa palavra de Deus, ela está falando aqui, Jesus está falando que nós devemos perdoar sempre. Mas nele a pessoa faz novamente a mesma coisa. Tem que perdoar, tem que estar livre aqui, a mente tem que estar livre. Porque se a mente não estiver livre, você para, você barra, você não produz, você não faz aquilo que é para fazer. Porque a mente fica totalmente aqui contaminada. Então, nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque todos os dias nós pecamos. Como disse Jesus na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir perdão. E o Senhor nos perdoa, mas se a gente perdoar, quem nos ofende? Mas, porque a Bíblia diz, se você amar só quem você ama, você não está fazendo nada demais. Porque você amar quem você, que ama a gente, que dá presente, que elogia, que faz isso, aquilo, não é nada demais. Sim, nós somos também provados pelaquilo que falamos. Mas eu quero te falar que a Bíblia diz, se teu inimigo tiver sede, dá água para ele. Se ele tiver fome, dá comida para ele. Ore pelo seu inimigo. E tem mais, naquela parábola que Jesus falou sobre o bom samaritano, vocês sabem que judeus e samaritanos não conversavam, eram inimigos. Mas o bom samaritano passou no caminho e ajudou um judeu que estava ali no chão. E antes tinha passado um levita, que todo mundo pensa assim, é um levita, é um músico da casa do Senhor, com certeza vai ajudar. Passou ali um sacerdote, que é quase um pastor, um padre, um religioso assim, também não fez nada. E aquele homem passou e ajudou. E ali o bom samaritano, se vocês lerem a Bíblia, os samaritanos não conversavam com os judeus.
Ele pegou aquele homem, tratou dos ferimentos, colocou num hotel, disse que para aquele homem do hotel que cuidasse, deu dinheiro, quando retornasse ia dar mais dinheiro, que se precisasse de mais, né, por causa do custo do hotel, precisava, ele daria mais dinheiro. E é assim que nós salvamos muitas pessoas para Cristo. Até pessoas de dentro mesmo da igreja que têm dificuldade. Certa vez eu escutei alguém dizer assim, mas nele, eu já perdoei várias vezes e a pessoa repete. A gente perdoa, a pessoa repete, aí eu não perdoo mais. Tem que perdoar. Se Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoar? Vamos continuar. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quando tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido e de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-os, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse todo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então vamos aqui à explicação. Esse homem, né, ele tinha uma dívida, e ele foi lá no seu senhor, né, o senhor dele disse que ia prender ele, ia prender os filhos dele, ia prender a mulher dele, porque ele tinha uma dívida muito alta. Aí ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, se compadece de mim, ser misericordioso. Aí o senhor daquele homem se compadeceu dele. Ele, quando foi para casa, ele encontrou o conservo dele, uma pessoa que era menos do que ele, né? E ali ele encontrou e disse assim, olha, você está me devendo. E você está me devendo aqui, né? Que a palavra de Deus diz que ele estava devendo 100 dinheiros. Aí ele pegou aquele homem e disse, você vai ter que me pagar. E aquele homem assim, seja generoso comigo. Eu não tenho como te pagar essa dívida. Por favor, seja generoso comigo. Aquele homem pegou o outro e disse assim, mas você vai me pagar assim. E se você não me pagar, eu vou colocar você preso. E assim ele fez. Aí o que aconteceu? Os amigos, né, foram lá no senhor, no chefe principal, né? Disse assim, sabia que fulano de tal pegou, não perdoou fulano de tal e colocou na prisão. Aí o senhor chamou novamente aquela pessoa, né, e disse assim, como você fez isso? Eu te perdoei a tua dívida. E agora, por que você não está perdoando a dívida do seu companheiro? E é isso que Jesus está falando para nós. É isso que Deus está falando para nós. Se Deus perdoa as nossas dívidas e as nossas ofensas, por que não? Porque nós não podemos, como é que se diz, perdoar também aquelas pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos maltratam. Por quê? Porque Deus, ele nos perdoa diariamente. Você quando ora e pede perdão a Deus, você não sente? Eu quando eu me ajoelho e peço perdão a Deus, eu sinto que Deus me perdoa. Ainda acho uma coisa incrível. Eu me ajoelho e penso assim,
Meu Deus, eu tô ajoelhada aqui, mas tem muita gente ajoelhada também. Mas na hora que eu me ajoelho, eu acho que só tá eu e Deus. Mas assim, e eu creio que Deus, ele me perdoa, mas Deus, ele perdoa as nossas ofensas, mas nós devemos perdoar também as outras pessoas. Porque se você não perdoar, você é um escravo. Você escraviza outra pessoa e você se torna escravo. E a gente não foi chamado para sermos escravos. Nós somos livres para servir ao Senhor e servir ao nosso próximo. Meus amores, boa noite. Vai ficar gravado, glória a Deus, porque eu sei que é muito tarde da noite, a maioria do povo já até dormindo, mas a minha vontade era tão grande de vir aqui e falar a palavra de Deus. E eu sei que o Senhor, ele tem propósito. Se eu vim aqui, tem um propósito e tudo para a glória de Deus. Vou fazer só uma oraçãozinha. Ó Pai, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai bendito, eu te agradeço, porque essa coragem de ter vindo aqui não é minha, Senhor. Ó Pai amado, enquanto eu estou aqui, Senhor, pregando o teu evangelho, tem muitas pessoas encarceradas, tem muitas pessoas nos hospitais, tem pessoas, Senhor, nas ruas. Ó Pai amado, tem misericórdia de cada uma, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, Pai amado, daqueles que estão entubados, ó Pai bendito, ó Pai, querido Deus, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que já estão no oxigênio, Senhor, não deixa eles serem entubados. Pai bendito, Deus que tudo pode, eu estou aqui para fazer a tua obra, para falar o teu evangelho de poder. Repreende, Senhor, todo o mal, Senhor, que muitas vezes quer impedir as pessoas de propagar o teu evangelho, de dizer que tu tens poder, que tu és maravilhoso, que um dia tu vai voltar, Senhor. Segura na minha mão, abençoa quem está do outro lado, ouvindo essa pregação, dá uma noite tranquila de sono, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia dos que estão desempregados, tem misericórdia dos que estão presos, Senhor, lá nos presídios sem fé e sem esperança, mas tu és o caminho, a verdade e a vida, e operando tu em nossas vidas, Pai, quem impedirá? Em nome de Jesus, faça essa oração e agradeço por tudo. Amém. Meus amores, na hora que eu estava orando, eu fiz assim, é porque um barulho no meu ouvido, um zumbido, tá bom? Mas não foi nada demais não, tá bom? E eu agradeço a oportunidade que Deus me concedeu. Amém.